Boa noite, ouvintes BR Super, mais um BR Super Podcast, hoje com as feras aqui do jornalismo esportivo de Pará de Minas, né? Vamos começar aqui pela hierarquia, mas vamos começar atrás para frente, começar do mais novo. Luciano Tinoco está com a gente aqui, eu, Vladimir Silva, Luiz Paulino e Vanderlei Oliveira, né? Para a gente bater um papo aqui hoje sobre o campeonato Cicobi 2023, fazer aquela resenha bacana aí, que tem muita gente já aguardando para assistir, né? Nós já temos aqui com algumas pessoas, mandar um alô aqui para o Brian, foi o primeirão que chegou aí e está acompanhando, nem está no Pará, né? Está fora de Pará de Minas, que é o filho do Gleison, e acompanhando a gente. E a gente pede para você, se inscreva no canal da BR Super, né? no YouTube, você pode assistir também pelo aplicativo da BR Super. Mande a sua mensagem, mande a sua pergunta, fale qual time que você acha que vai chegar na final entre Palmeiras e São Francisco, ou São Francisco e Palmeiras, né? Porque não tem mando de campo. Vai ser o campeão, né, Vladimir? Que na final já chega. Não, quem vai ser o campeão. Bem lembrado, Luiz, para quem vai ser o campeão. E a gente vai fazer esse bate-papo aqui, bacana para você aqui no nosso BR Super Podcast. Vou começar com o Vanderlei. Não, mas agora eu vou começar, vou inverter aqui. Mas Vanderlei, nós quatro vamos falar rapidinho, só para fazer um currículozinho pequeno, como é que começou a passagem pelo esporte e até chegar na imprensa de Pará de Minas. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Uma honra muito grande estar aqui. Tive que fazer uma pequena viagem para chegar aqui, né? Está morando na roça, né? Do sítio Leanfeve aqui, né? De Ascensão até aqui. Acessão City. É uma alegria muito grande, eu não podia recusar esse convite. É para falar da minha carreira? Só rapidinho para o pessoal conhecer o Vanderlei. Você jogou bola, Vanderlei? É longa, a carreira é longa. Comecei como jogador, zagueiro e lateral direito, depois treinador, diretor, presidente, aí tudo no União Oliveira, né? Depois auditor da Liga Desportiva de Pará de Minas por 2 mandatos, presidente da Liga Desportiva de Pará de Minas. Nos órgãos de imprensa trabalhei no Jornal do Pará, na Folha de Pará de Minas, do saudoso Luiz Davi, inicialmente na Gazeta Paraminense, na Rádio Santa Cruz, na Rádio Espacial e, por fim, há 22 anos e 9 meses, na TVI, com o programa Integração Esporte. Luiz Paulino, e você? Minha história também é longa, viu, Vladimir? Eu comecei a gostar do futebol Luiz, bem cedo. Me permita interromper. Não, tranquilo. Conselheiro vitalício do Paraense há muitos anos, né? Não podia esquecer do Paraense. E eu comecei gostando de futebol há muito tempo. Eu era bem criança ainda, e nós juntamos uma turminha de criança, fizemos um campinho ali perto da Copará. Hoje tem um posto de gasolina no lugar. Capinamos lá, fizemos um campinho torto assim, escorrido, e desse campinho colocamos as traves lá, tudo na enxada. Fizemos um vestiário com cobertura de sapê. Fizemos lá. E o time nosso chamava River Plate. E na época tinha aquele negócio de jogar time da rua de baixo com o time da rua de cima no bairro São Francisco. Que nós tínhamos o River Plate, nós papava tudo, porque nós treinávamos no campinho escorrido, né? E aí começou bem novo. Eu lembro desse campo, Luiz. Eu tenho uma foto lá em casa que tem ele, viu, Vanderlei? Por incrível que pareça. E daí eu recebi um convite uma vez para ir fazer um treino lá no Fluminense do Zé Nogueira. No campo antigo, ali na Vila Maria, São Francisco treinava segunda, quarta e sexta. Fluminense treinava terça e quinta. Fluminense do Zé Nogueira. Primeira chuteira que eu calcei foi defendendo as cores do Fluminense do Zé Nogueira. E daí eu passei, joguei no União do Joaquim Boi, joguei no Palmeiras, joguei no São Francisco por muito tempo, e mais alguns outros times aí que eu consegui jogar. E tem uma história curiosa. Joguei também no time lá do Cavalão. O meu amigo lá, que foi prefeito de Conceição do Pará, chamava a gente para poder. Teve uma vez que foi eu e o Guimba. Oswaldo Fonseca. Chamava a gente e pagava para ir lá reforçar o time. Pagava você? Naquela época já pagava? Pagava. Tá vendo? E aí eu chamava muita gente, muitos jogadores para ir lá. Então começou dessa forma, foi assim que eu comecei. Mas pagava você para levar o Guimba, né? Não, o Guimba era outra história. O Guimba, né, não tem jeito. Mas aí é o seguinte... eu comecei no rádio, eu comecei na Rádio Espacial, onde eu trabalhei 12 anos. Trabalhei também no Jornal do Luiz Davi uma temporada. Trabalhei também no Jornal Diário, esqueci. No Jornal Diário. Era jornal e revista, né? Exatamente. Depois trabalhei num outro jornal também, na internet, né? E aí eu fui para o Diário, trabalhei no Diário, e hoje
na Total FM também mais de 12 anos, antes de eu voltar agora, foi também 12 anos, direto, e aí foi levando, agora estou aí, na Total FM e aqui na BR Super TV. E com muito orgulho, e eu bato no peito e falo, se vai falar de futebol, eu estou dentro, eu gosto. Você está igual eu esqueci do Jornal e Revista, você está esquecendo do programa Integração Esporte. Exatamente. Não só o Integração Esporte. A melhor época do programa Integração Esporte. Não só o Integração Esporte, antes do Integração Esporte eu fiz Esporte Tudo. Foi eu e aquele menino que trabalhou na Espacial lá, o Renato Alessandro. Você Esporte largou, Tudo foi eu que criei, você né? criou Até o logo. E deixou lá, a abertura era sensacional. A abertura, eu comecei então na TVI lá. E teve um programa que nós fazíamos com o Alessandro também na TVI, Esporte Minas Esporte. O Esporte Total, esse Esporte Tudo, foi eu e Renato Alessandro. Eu até lembro muito bem, ainda fazia esse programa lá na Praça da Independência e as lâmpadas queimavam as vistas da gente tudo. Saía de lá, tinha que procurar um oculista, viu, Vanderlei? Eu Queimava tive lá tudo. com vocês. Então, era brincadeira. Então, na época, eu até lembro que o América foi campeão da Série B, não foi? Nessa época, nós ainda estávamos com o Esporte Tudo. Entendeu? Então, é bacana demais essa história aí. E aí, se você for lembrar, aí eu fui, só lá no Integração Esporte, eu passei 3 vezes, você sabe disso, né? Passei 3 vezes no Integração Esporte com muito orgulho, com muita alegria, muita satisfação. E desejo que esse programa dure mais 50 anos. Luciano Tinoco, fala pra gente um pouquinho da sua trajetória aí. Jogou bola, Luciano? Boa noite, Vladimir. Boa noite, Luiz. Boa noite, Vanderlei. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Tanta gente boa, tanto currículo, e o meu é muito pequeno. O meu está começando agora, então a gente não tem tanta coisa para contar assim, não. Mas fiz algumas matérias para Santa Cruz no passado, há uns 15 anos atrás. Aí depois o Luiz, né, que está aqui, sempre eu gosto de frisar, o Luiz me levou para a Rádio Total FM. Foi uma experiência, uma coisa que eu sempre amei, foi rádio, apaixonado com rádio, e tive a oportunidade através do Luiz Paulino, e fui repórter, fui narrador, hoje a gente apresenta o programa, tudo através do Luiz, que me levou para a Rádio Total FM, no qual eu sou muito grato também. E bola, sempre fui apaixonado, mas sempre fui ruim demais para o Vladimir. Eu lembro perfeitamente que eu fui lá para te pedir um patrocínio para o campeonato, na carpintaria. Aí ele pegou e falou para mim assim, ô Vanderlei, ô Luiz, meu sonho é mexer com rádio. Você não tem jeito de você me dar a oportunidade? Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu te garanto, esse ano você vai comentar para mim. Ano que vem você vai narrar. Eu estou fora. Ano que vem você vai narrar o campeonato. E assim nós fizemos. Aí eu fiquei quieto, não vou mexer com mais nada. Aí surgiu a oportunidade de vir para a BR Super. Aí eu vim para a BR Super. Mas foi tudo ali. Ó. E outra coisa, estou muito satisfeito, muito feliz com o desenvolvimento do Luciano. Para mim, hoje, é um dos melhores narradores de jogo de futebol. Não é de Pará de Minas, não, é da região. Para mim. Luiz, a gente reuniu aqui hoje, o que a gente quis que vocês falassem um pouquinho, porque nós reunimos aqui hoje o que tem de melhor em atividade, né, Vanderlei? Com um programa de esporte, dando cobertura no campeonato da cidade, outros esportes que acontecem na cidade. Igual a prefeitura tem feito um trabalho bacana na Secretaria de Esporte, com o Paulo Francisdale, então a gente tem a oportunidade de estar mostrando isso, né? Eu hoje atuo mais na área da internet, né? Mas estou sempre ajudando alguma coisa que começou lá em 1993, quando eu comecei na TVI, com o Julinho, era dono da TVI, o programa chamava Bola na Rede, a gente fazia uma cartolina desenhada na cartolina e tinha que ficar no enquadramento, não tinha um croma, né, Vanderlei? Não tinha nada. O pessoal falava assim, por que vocês ficam juntinhos? Eu e o Ocário. Saudoso Ocário. Por que vocês ficam juntinhos? Porque não tinha jeito. E lá naquela época o Pisca era o cinegrafista e o Rony da Santa Cruz era o cinegrafista nosso. Né? Eu comecei com uma entrevista com o Maurício Azevedo, uma preguiça danada de fazer entrevista. Afinal... Ô Vlad, desculpe te interromper, mas acho que isso é importante. Vou deixar você dar uma notícia em primeira mão aí, ó. Liga Desportiva de Pará de Minas, Campeonato Amador Cicobi 2023. Final, São Francisco e Palmeiras. De 12/11/2023, domingo, estádio José Porfírio de Oliveira. Árbitros da partida: Michel Patrick Costa Guimarães, CBF, auxiliar número 1. Pablo Almeida Costa, CBF, auxiliar número 2. Marciano da Silva Vicente, CBF. Então está definido aí a arbitragem do Campeonato de Pará de Minas, a final. Luciano mostrando para a gente aí e a BR Super mostrando em primeira mão para você que está acompanhando.
né, Luciano? É. Bacana. Quem mandou para Todos você, os três Luciano? CBFs, né? Diga-se de passagem, tanto o árbitro quanto os dois auxiliares, acho isso muito importante. Eu não sei se já vai entrar no. Daqui a pouco. Depois a gente já fala, né? deu a dica, a gente já entra depois. Porque o que chegou ao conhecimento da gente foi o seguinte, que tiveram uma reunião, né? Poderia ser árbitro de Pará de Minas, mas aí o São Francisco optou por vir a arbitragem da CBF, aí o Palmeiras não quis bancar e o São Francisco que está bancando a arbitragem todinha para final, o trio CBF aí, né? É uma boa, mas apesar que eu gostaria muito, Vanderlei, de ver o Márcio apitar essa final, porque eu acho que ele merecia pelo campeonato que fez. Para mim foi o melhor árbitro do campeonato. Já que você deu a dica aí da arbitragem, eu queria a opinião dos três. Você falou do Márcio Vanderlei. Hoje nós teríamos no quadro de árbitros de Pará de Minas o árbitro para apitar a final da grandeza que é Palmeiras e São Francisco, ou São Francisco e Palmeiras? Eu acho que o Vanderlei é o mais indicado, sem nenhuma sombra de dúvida. Eu não fui árbitro. Então, mas eu acho que ele seria o indicado. O Márcio Vanderlei. Márcio Vanderlei. Márcio Vanderlei. Né? Mas eu acho que ele seria o mais indicado, sim. Agora, no regulamento do campeonato está lá, isso é opcional. Os clubes podem, na final aí, ou até mesmo no decorrer do campeonato, né, trazer árbitros de fora. Na época do Dinho Assunção, eu fui diretor técnico da Liga. Na época nós vamos falar daqui a pouco, do Luiz Davi, eu fui secretário da Liga. E eu cheguei a fazer palestra com os árbitros daquela época. Se eles iam para fora apitar final, se eles iam para fora apitar jogo, não tinha como impedir o árbitro de fora vir cá apitar e fazer uma final. Então, isso está na Constituição, o primeiro artigo da Constituição, o direito de ir e vir. Você não pode impedir o direito de ir e vir das pessoas. Então, não pode. Então, os árbitros de Pará de Minas também são procurados. O nosso amigo Paulo Fiofio. Apitou, bandeirou ontem, está bandeirando hoje. Sempre está fazendo finais na na região. Então, eles não podem reclamar. Eu só cobro deles o seguinte. Ele e o Davidson. Eu cobro muito dos árbitros de Pará de Minas, profissionalismo e estudar. E a Liga também, que a Liga teria que fazer, na minha opinião, Vladimir, antes de todo campeonato, uma reciclagem, curso de árbitro, para eles estar sempre se aprimorando. Né? Então, isso eu acho que isso é importante. Na minha opinião, na reta final agora, eu acho que estão... Árbitro é igual jogador, né? Tem que estar com um bom ritmo. E, a meu ver, o Márcio Vanderlei está muito bem e o Renato também muito bem. Todos os dois tinham condições de apitar. Agora, eu acho que é uma tranquilidade para a final vir árbitro CBF, porque teve uma época que tinha um time aqui de Pará de Minas que trazia árbitro da Federação Mineira, mas é muito pior que os daqui. Aí não. Mas CBF é uma tranquilidade, apesar que eu queimei a língua recentemente, naquele jogo Português e Palmeiras. Na segunda-feira anterior, eu disse, em razão de um erro do Endo, que eu acho um bom árbitro, eu disse que talvez, quando solicitado da federação, alguns árbitros achavam ruim, e até a Liga às vezes. Mas não é que o trio da federação errou naquele jogo, a meu ver. O último lance da partida, aquele gol da Portuguesa anulado, para mim o gol foi legítimo. Então, os de fora também erram, mas dá mais tranquilidade, acredito eu. Vanderlei, você que está acostumado, que já foi presidente, diretor de clube, União Oliveira em 80, né, que foi campeão da cidade. Né? 90. 90 nós somos campeão do Copão. 90. Mas tem os árbitros do quadro A, do quadro B da Federação Mineira. Mas tinha um time aqui, que até time grande, hein? Eles só traziam o mais barato. E tem a história também que eles paravam ali no Stop Shop para almoçar na casa dos presidentes dos clubes. Isso aí. Eu almoçava aqui perto da Gruta também numa residência ali, muitas vezes, né? Até hoje eu tenho uma mágoazinha com o União Oliveira. Viu? Olha aí. Eu fui expulso porque eu só dei uma cutucada no Dionísio, o juiz me expulsou. Cutucada da medalhinha para cima. Mas veja bem, eu acho que os árbitros aqui foram muito bem de uma maneira geral no campeonato, os auxiliares também. Com certeza. A gente tem que louvar, né, Luciano, o trabalho deles. E para eles agora é assistir de camarote, né? Aprender o que for possível. Aprender. Por que não? E o árbitro de fora vem, vai embora, fica tudo tranquilo. Os daqui não, aquele fica rendendo, né? Então, acho que é uma tranquilidade. Eles fizeram o papel deles. Eu falei exatamente isso aqui antes de começar o podcast, sabe, Vanderlei? É uma tranquilidade. E outra coisa, apitou bem ou mal, pegou o dinheirinho, colocou no bolso e vazou. Não vai estar aqui para ficar rendendo as conversas depois, né? Então, agora, a gente quer e torce para que a arbitragem faça um bom trabalho. Não adianta também trazer aí os melhores árbitros, CBF, não sei o que é, e depois chegar aqui e fazer uma lambança. Eu acho que tem que ser correto. O Luciano estava nesse jogo que eu estou falando, Português e Palmeiras. Para mim, o melhor segundo tempo do campeonato, segundo tempo, Português e Palmeiras, 2 timaços. Você entende que o gol foi legítimo ou não, Luciano?
Para mim, na verdade, na hora, eu não tinha certeza. Vanderlei, Eu estava bem posicionado Você aqui tá na casa, falando. melhor do que você. Vanderlei. Porém, eu só fui ter a certeza 10h30 da noite quando eu recebi aquele vídeo. Você está falando desse jogo do Português e Palmeiras, foi o segundo jogo, né? Segundo Das jogo, quartas. o último lance do segundo tempo. Nós temos o gol, o Alessandro vai passar o gol pra gente. legal. Pra gente ver. Você vai ter a oportunidade de ver aí agora. Eu tô vendo, lá, agora Na hora eu achei que o juiz acertou, que o juiz foi muito rápido. ali já está dando o impedimento, né? Eles foram muito rápido, tanto o auxiliar como o juiz. Vai voltar ali pro lance, é um cruzamento que vem aqui da direita, no campo do Guarani. Isso mesmo. A bola jogada Olha lá, na ó. área. Olha lá. E o zagueiro do Palmeiras cabeceia para trás. Sim, mas eu estava melhor posicionado que o Luciano, porque o Luciano estava no meio do campo, eu estava na direção ali, e só fui ter essa certeza Agora, com esse ó. lance. Às 10h30 da noite. O zagueirão. Chutou. Até brinquei. Brincadeira. Que um gol desse podia ter sido anulado. Podia ter sido impedimento, mas não podia nem ser anulado pela beleza Foi muito plástica bonito, do gol, muito né? bonito. E eu acho que se o juiz tivesse dado falta do atacante da Portuguesa, Aí ficava sim. melhor que a do impedimento. Na minha opinião, eu compreendo como Mas gol. não foi só Já- o juiz, não. O auxiliar levantou a bandeira. Já conversei com árbitros de Pará de Minas que me falaram que é impedimento, que a bola bateu na cabeça, não foi jogada para trás, ela bateu na cabeça dele e não corta o impedimento. Isso, não Mas tira a o árbitro aqui disseram que foi impedimento. impedimento? Daqui de Pará de Minas. Mas tem um árbitro no nível A que me disse que o gol foi legítimo. É a discussão que vai ficar, né? É a questão de Foi a interpretação, interpretação né? do árbitro, Aí a gente vê, né? A gente aqui não chega num consenso. E o árbitro dentro do campo, poucos segundos, tem que decidir um lance tão difícil como esse, sem a ajuda de um VAR, sem a ajuda de nada. Então realmente é complicado. Eu também vi gente falar que foi legal, gente falar que não foi legal. Gente também que entende de arbitragem, que batendo na cabeça do jogador do Palmeiras não tem nada a ver, que não tirava o impedimento do jogador da Portuguesa. Tivemos um lance desse nível aí lá em Florestal. Florestal, Isso, em Florestal também tem um Florestal lance. tivemos um lance desse. O mesmo árbitro que falou do lance de Florestal é o mesmo que me falou, foi o único árbitro que eu conversei sobre esse lance. Eu não conversei com mais nenhum, que eu estou residindo fora. Foi o Márcio Altivo. Ele entende que esse gol foi legítimo e entende que lá em Florestal foi anulado corretamente. Porque E ele está na arbitragem há muito o tempo. de- Eu respeito muito o Márcio Altivo. Eu aprendi uma coisa nesse tempo todo de jornalismo que eu não falo sem ouvir. Quando eu comecei, eu estava na Rádio Espacial, eu falei que o cara não tinha entregado o troféu lá no Santos Dumont, e ele falou que ia bater em mim, né, o cara. Então eu não falo sem ouvir. E bateu? Não, porque Ainda não? Não, ainda não. Mas me falaram que lá no Florestal o jogador estava impedido na hora que saiu a bola. Então isso foi olhado, né? Porque às vezes na hora que a bola chegou, ele não estava, mas na hora que a bola saiu do pé no cruzamento, ele estava impedido. Mas Onde o foi- juiz- onde foi o juiz acertou. Mas o juiz tomou essa responsabilidade por si próprio, porque, segundo informações, o assistente não levantou a bandeira. Paulo Barbosa. Isso mesmo. Mas o Renato estava muito bem colocado. Ele Ele assumiu a responsabilidade. E o Paulo é muito bom auxiliar. E né? outra coisa, na minha maneira de entender, ele acertou. Porque depois que eu vi o lance, até tive a oportunidade de ver o lance, entendeu? Há o cruzamento, só que quando cruza, que a bola vai estar saindo do pé do jogador, o outro de lá já estava impedido. Mas aí ela toca na cabeça do jogador do São Francisco. A mesma Tira o coisa. impedimento. A mesma coisa. Para minha sorte, quem estava do meu lado, o Márcio Altivo. Claro que eu fui consultar ele, né? Já foi diretor de árbitro do Pará aqui na Liga, né? Então, Agora, que- eu nunca fui árbitro, quem sou eu para poder decidir isso eu aí? também né? entendo muito pouco. A Iara Games, se não tiver interferência da arbitragem, o Palmeiras vai ser campeão com sobra. Eu acho o Palmeiras favorito. Eu também. acho o melhor time, né? Melhor É a elenco. base do Cap de Pompéu, são 8 jogadores. Faltou o Rafael lá, que é o goleiro de São Francisco. Né? Então, é o melhor time. Line que joga muito. Lino São que joga muitos. muito. O Samuel, que estava na reserva domingo, é um baita de um jogador. Né? Agora, aquele menino lá, o Claudinho, O William, tá suspenso, zagueiro. né? Hã? O Claudinho, o que é capitão lá, ele está suspenso, Camisa né? 10, o Claudinho, né? Ele tomou o terceiro amarelo. Não, E tem, Claudinho tem de o onde? Yuri também, né, Do gente? Palmeiras. É o Yuri. Yuri de Claudinho, Não, não, tem Claudinho do Palmeiras, Grêmio. não, Claudinho Não, é do Grêmio, é do Grêmio. tá Claudinho. certo. E nós estamos esquecendo do Yuri, é muita gente O boa. Yuri é o artilheiro do campeonato com 7 gols. E depois o Guilherme com 5. O Guilherme fez 3 jogos e tem 5 gols. Né? Então, eu queria, já que entramos nisso, eu queria a pergunta para vocês. Eu vou fazer a pergunta e vocês respondem na ordem. São Francisco, com a experiência, com 13 títulos, ou Palmeiras, que está chegando com toda uma bagagem dos melhores jogadores da região? O Juninho já está tentando há muito tempo em Pará de Minas, e agora, ano passado chegou na final, perdeu para o Grêmio, mais uma final dele com aqueles jogadores ali, mudou alguma coisa ali. Qual que é a opinião de vocês aí, o time que vai ser campeão?
já foi campeão com o LR, né? A gente não pode esquecer disso. Já foi né? campeão com o LR. O Juninho. Se me permitam, você quer opinar primeiro? Fica à vontade. É um jogo só, minha opinião. Então, se tratando de um jogo só, pesa muito. Pesa o quê? Pesa os jogadores de ambas as equipes maneirar no golo no sábado. Isso. Pesa jogadores não jogarem a tradicional peladinha no sábado. Psicológico. Então, é um jogo, na minha opinião, é o seguinte: o Palmeiras tem mais elenco no momento hoje que o São Francisco. Se a gente for olhar jogadores por jogadores, às vezes o São Francisco vai ter jogadores que são melhores do que o do Palmeiras, mas na maioria, no meu modo de ver e pensar e entender, o elenco do Palmeiras é um elenco absurdo. É um elenco assim, que esse time do Palmeiras, na minha opinião, entra para disputar uma Copa Itatiaia do jeito que está. Opinião minha. E o São Francisco tem o problema da camisa, né? Que pesa muito. Chegou na final, já foi 3 vezes campeão. Tem jogadores muito bons também, né? Como o Coco, como o Guilherme, dispensa comentário, como o Filipinho, como o lateral esquerdo do São Francisco. Talvez, assim, pensando agora, o São Francisco tem os 3 que já mais ganharam títulos em Paraty: Rafael, Coco e Guilherme. Então, é um elenco mais qualificado, na minha opinião, igual ao do Palmeiras. Significa que vai ser campeão? Não. Vai pegar um São Francisco que tem bagagem, que tem camisa e que tem tudo para ser um jogaço, né? Mas na minha opinião, igual você está perguntando, eu acho que o Palmeiras leva. Eu vi um jogo, eu não tô, eu tenho hora que falha, igual o Vanderlei fala, que de vez em quando a minha memória falha. Dá uma rateada. O Juninho lá no São Francisco, que a final foi com o Vilenço, o Juninho estava no Vilenço. Eu fui pegar a escalação, que é a dificuldade que nós temos, vamos falar depois de escalação. O Juninho, com a caixa de som, falou comigo assim: não vou te dar a escalação agora não, com a caixa de som no meio da coisa, com o celular. Ô, meu filho, papai tá torcendo pra você. Ô, filho, mamãe tá torcendo. Eu acho que aquilo fez assim com os jogadores, ó. Abateu os jogadores. E o Grêmio fez a mesma coisa contra o jogo de volta agora com o Palmeiras entrando de 2. Porque quando eu fui campeão em 99 com o Rio Branco e Itambé, o pessoal levou pra dentro de campo foto de jornal que tava falando que o time não ia ganhar, que o time ia perder. E o pessoal motivou pra cima. Aquela ali que os familiares dando o depoimento, acho que os jogadores se abateram, ficou emocional, deles caiu. Então talvez tenha sido feita a diferença. São os detalhes. Mas, Vanderlei. A opinião agora do Luiz Paulino, ex-jogador do Palmeiras e ex-jogador do São Francisco. Jogou dos dois lados, né? Joguei dos dois lados. Saudoso Braz, né? Saudoso Braz. Joguei com o Braz lá. Teve uma vez, eu estava lá no São Francisco, aí o Braz me chamou para jogar para o Palmeiras, aí eu fui lá, joguei umas 2 temporadas para o Palmeiras e foi muito bacana. Só que eu não sou homem de ficar em cima do muro, não. Só que também eu entendo uma coisa. O futebol, ele é jogado dentro das 4 linhas. E quando se trata de uma final, se trata de um clássico. E quando se trata de um clássico, para mim não tem favorito. Clássico é clássico e vice-versa. Aí esse ditado é antigo, né? Para mim não tem favorito. Eu tenho certeza que todas as 2 equipes estão motivadas para conquistar o título. Para mim, vai vencer esse jogo e ser campeão aquele time que apresentar o melhor futebol e conseguir fazer os gols que aproveitarem as chances de gols que pintar. Eu entendo dessa forma. Hoje, conforme vocês já disseram, realmente o Palmeiras tem um melhor time do que o São Francisco. Mas isso aí não quer dizer nada. O futebol é ali dentro. Eu já vi grandes jogos, grandes clássicos do futebol brasileiro, em que um time está ali rebentando e ganhando de todo mundo, o outro está lá que... Aconteceu agora há pouco tempo, Cruzeiro e Atlético aí, ó, entendeu? Ninguém falava que o Cruzeiro ia ganhar, e ganhou. Então acontece o seguinte: o futebol chegou numa decisão, para mim, igual a tudo, sabe, Vanderlei? Vanderlei, é uma coisa que nós temos detalhes, só para, antes de você falar, não existe aqui em Pará de Minas o campo que vai favorecer, né? O Guarani é o campo neutro, não é neutro não, porque todo mundo gosta de jogar, todo mundo joga no Guarani. O campeonato, a maioria dos jogos foram no Guarani. Só falando aqui, ó, o Palmeiras, pela uma relação até que você me passou um tempo atrás, em 76, campeonato paralelo, Paraminense campeão e o Palmeiras vice-campeão. E ano passado, 2022, Grêmio campeão e Palmeiras vice-campeão. O São Francisco, 13 títulos e... Sem falar... 5 vice-campeonatos. É isso que eu ia falar. Bom, o Luiz me fez lembrar do Silvio Américo, o Éder, Zico, que infelizmente está lá na cidade das Anãs. Mas né? parece que está melhor, né? Que bom. Bom, ele sempre diz, vai ganhar o que errar menos. E olha só que sabedoria. Mas vamos lá, eu quero fazer uma correção, que na última segunda-feira, no programa nosso lá do Integração Esporte,
eu disse que o Palmeiras era favorito disparado para a decisão. Disparado, não. Eu fui infeliz. Eu entendo que o Palmeiras é favorito pelo elenco, pelo time. Agora, o São Francisco tem um detalhe. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. São Francisco é exemplo de outros campeonatos. Ano passado foi assim. Começou mal e foi crescendo na competição. E o peso da camisa. Vocês disseram, a experiência de um Rafael, de um Cuco, Guilherme voltou muito bem, apesar dos seus 38 anos de idade. Então, vai ser um grande jogo. Mas eu, como o Luiz disse, também não fico em cima do muro, Luciano. Concordo com o Luciano. Pesa a camisa do São Francisco, mas o Palmeiras, para mim, é favorito. Mas, como o Luiz disse muito bem, é clássico, tudo pode acontecer. O campo favorece, acredito que o trio de arbitragem também vai favorecer. Vladimir, eu não sei como está a sua agenda aí. Nós não podemos deixar de registrar aqui que com certeza teremos uma grande festa. Das outras oportunidades, a Cicobi, através da Liga, o Alex da Public sempre apresenta novidades no campo. Com certeza. Então vai perder quem não for no jogo, né? Vai perder porque com certeza vai ser uma grande festa, apesar de que está prevendo calor, né? Mas então, é o que o Luiz disse bem, é clássico, tudo pode acontecer. Mas eu entendo que o Palmeiras, exemplo que o Luciano disse, tem um certo favoritismo, porém o São Francisco tem peso da camisa, a experiência de alguns jogadores, é aguardar para ver. Então, se você colocar na balança, vai chegar naquilo que eu disse. Entendeu? E o São Francisco cresceu durante a competição. Se você colocar na balança, clássico é clássico e não tem favorito. Porque se pesa para o lado do time que tem o melhor elenco, mas pesa do outro a questão da camisa que está crescendo na hora certa. Entendeu? Então, para mim, eu acho que vai ser um jogão. Para mim, eu acredito que vai ser um jogão, embora seja difícil ter uma decisão que dá aquele jogão, né? Mas eu acredito que vai ser, sim, um jogaço. Antes que eu esqueça, até anotei algumas coisas aqui, mas a gente tem que torcer para que aconteça o que aconteceu domingo passado. Que festa bonita da torcida do Grêmio e da torcida do Palmeiras. Que comportamento exemplar. Não vi nenhum problema lá. Que a charanga do Palmeiras toca o tempo todo, a hora que solta aquela fumaça verde, é uma maravilha, do Grêmio não é diferente. O São Francisco, vocês acreditam que a torcida cresceu? E vai, a São Fanático vai estar lá. São Fanático vai estar lá. Estão preparando até fumaça colorida lá. Vamos torcer para que tenhamos esse comportamento que tivemos no último domingo, concorda, Luciano? Plenamente, viu, Vanderlei? A gente critica, né? E a gente tem que parabenizar também, né? Parabéns à torcida do Grêmio, à torcida do Palmeiras, se comportaram muito bem nesse último jogo, principalmente, e sem confusão, sem briga, sem nada. É o que tem que acontecer, né? Fazer as festas que as torcidas fazem, sem brigar, para quê, né? Deixa os times em campo disputarem ali. E os jogadores, depois do jogo, também se abraçando. Legal demais. Muito bacana. Porque ali os jogadores se encontram com todos, sempre estão jogando em time junto. Eu queria só lembrar aqui, o pessoal que está acompanhando, manda o seu recado, faça a sua inscrição aí no canal da BR Super TV, né, no YouTube, manda seu recado, para interagir com a gente aqui, para a gente fazer um programa com vocês aqui. O Yuri está perguntando aqui, talvez seria a última pergunta do programa, viu, Yuri? Mas quem vai ganhar o jogo hoje, Atlético Mineiro ou Corinthians? Corinthians já está ganhando de 1-0. Já está ganhando de 1-0, aí, ó, então tá aí, tá vendo? E o Yuri falou aqui, ó, eu vi a live por causa do Carlos, por causa do Carlinhos, ó, é o amigo do Carlinhos acompanhando a gente aqui, o nosso podcast da BR Super TV. Mas eu queria, a gente entrar de novo nos nossos assuntos aqui, tem muita coisa. Nós começamos a falar no início das carreiras, como nós começamos. Eu queria citar alguns nomes aqui também, que eu acho que seria interessante a gente falar. Luiz, Vladimir, eu não falei, só queria registrar também. O Luiz elogiando o trabalho do Luciano. Já no final do primeiro ano, eu fiz questão de, pessoalmente, num dos estádios aí, se não me engano, na final do campeonato do ano passado. Foi São Francisco de Vilense, parabenizar ele pelo trabalho espetacular. Uma surpresa muito agradável para nós e precisa renovar, né? É isso que eu ia falar. Eu ia citar alguns nomes aqui. De falar do Luciano. O Luciano é a renovação que está chegando. Nós estamos buscando um outro aí, que é o Henrique Marques. Né? O próprio Sidney Santos também. O Sidney, bem lembrado, o Sidney também é outro que está vindo. Nós temos o caçula, que é o Carlinhos, que está começando nas câmeras, mas daqui a pouco a gente vai puxar ele para dentro. E a turma da pesada, né? Que lá atrás a gente tinha o Zico Melo Franco, Zico Mãozinha, que falava no como é que chama? Da sua época? Alto-falante. Do alto-falante, né? Megafone, alto-falante. Colocava lá no Campo Paraense os alto-falantes da Não, quando começou a Raça Cruz, ele que era o narrador que fazia, né? Que o pessoal ainda brincava muito, que bateu no pau, né? Que como ele falava antigamente lá. Ele teve um programa falava uns palavrões aí que não pode falar. Vladimir, nós tivemos no passado um problema sério aqui em Pará de Minas.
Eu falo, eu não tenho medo de falar, só não vou citar nome porque não fica bom. Mas tinha gente em Pará de Minas aqui que não permitia que outros fizessem narração, que outros comentassem, com medo de perder o lugar. Gente, nessa terra em que nós estamos aqui, a única coisa que a gente vai deixar é a boa semente que plantar. Entendeu? Nós estamos passando. Por isso que hoje nós estamos com dificuldade de ter aí narradores, comentaristas, repórteres esportivos em Pará de Minas. Quando o Luciano me falou, pergunta para ele se eu questionei alguma coisa, você vai ter sua oportunidade. Se você não teve no passado, você vai ter sua oportunidade agora. O Luiz está falando isso, vamos aproveitar para registrar aqui. Está começando também o Felipe Belmonte comigo lá. Não, eu ia falar, não, tá aqui para falar. E outra coisa. O Velber Viana, gente, que Velber passou com a nós, mas não vocês viram o seriado já foi embora, né? Entre Serras e Queijos, 4 episódios, mas já foi embora e começou com nós lá em Ascensão. Vladimir, Ascensão e Córrego do Barro. Isso. Vanderlei, é o que eu estou falando. Sensacional. Nós estamos passando. Mas eu quero nós falar. Temos que dar oportunidade para os que querem chegar. Eu quero falar alguns nomes aqui, e se eu esqueci, vocês lembram, porque às vezes eu vou esquecer. Cláudio Roberto, que está sempre fazendo alguma coisa, já teve até página na internet, da Santa Cruz. Germano, fora de série. Conhece muito, né? Mais ainda do Internacional. Eu sempre gosto de conversar com ele. E mais ainda porque é meu primo. Em terceiro grau, mas é. Geraldo Rodrigues. Sim, muito bom. É Festa, que era o bordão dele, né? Geraldo. Esse dispensa. Isso aí eu acho que todo mundo baseou nele para começar, para entrar. E quando o Luciano falou que o Luiz deu oportunidade para mim, me lembrei dele. Ele sempre dá oportunidade a todos, né? O João, seu irmão. O João Orides. O Canhão, né? O primeiro jogo que eu participei com ele, comentando para ele, foi um jogo de futebol de salão. Parece que ele deu oportunidade também para o Geraldo Rodrigues. O Gerson praticamente eu comecei com ele. Eu me chamou para comentar para ele um jogo de futebol de salão na Praça de Esportes, e eu fui. Depois aí eu tive algumas idas e vindas lá, Mineirão com ele, que ele me chamava, entendeu? Então, eu agradeço muito o Gesso Geraldo, gosto muito do Gesso Geraldo, e eu aprendi muito com ele. E tem um menino que está chegando agora da Rádio Espacial, Kelvin. O Vladimir vai falar e vai esquecer de um. Eu já acabei, pode lembrar. Um que a gente não pode esquecer também, esse não aparece, ele tentou uma vez, não conseguiu, mas fica por trás, um trabalho incansável do Dori. O Dori. Eu lembrei de outro também, Tony Carlos Pereira. Tony Carlos Pereira. Pereirinha, né? Ari Coutinho. Ari não lembro, não é? Foi repórter. Foi repórter do Gesso Geraldo da Santa Cruz, me lembro. E, inclusive, ele gostava de comentar mais, era carnaval, você lembra? Mário Viana. Mário Viana também. A minha passagem pela Rádio Santa Cruz, eu cheguei a cobrir uns 2 jogos, o Gesso Geraldo, na época, fez de tudo para me ficar lá. Tá? Não fiquei na Rádio Santa Cruz na época, devido, acho que é o mesmo padre que está hoje, o padre Geraldo Gabriel, disse que não estava alinhado com a rádio pensava em transmitir Copa do Mundo, e eu na época não tinha estudo adequado para isso. Aí se passaram muito tempo, né, e agora já através do Luiz a gente veio a estar fazendo o que gosta, não mais um hobby. Mas você formou? Não. Não, mas já fez alguns outros cursos, fiz né? cursos de narrador. Luciano, é brincadeira. Não, sim, mas fiz curso de narrador e a prática que a gente pega. Tem um negócio, Vanderlei, todo lugar que esse homem vai, que tem gente do esporte, a voz é muito parecida com a do Viligonzi. Né? E o Vanderlei chegar perto de mim, o Luiz ter me dado a oportunidade, queria registrar isso também, porque quando a gente está começando a fazer uma coisa que a gente gosta, que nunca fez, Vanderlei, a gente fica naquela assim, será que tá bacana? Será que eu tô pagando mico? Será como que tá funcionando? E eu lembro que ano passado o Vanderlei ter chegado perto de mim, né? Que é um cara, dispensa comentar, está no esporte há mais de 25 anos, com programa e tudo, e entende muito, igual o Luiz, igual o Vladimir. A gente tá chegando agora, só tem 3 anos aí, aprendendo muito com vocês. O Vanderlei realmente chegou perto de mim e falou assim, parabéns pelo seu trabalho, tá fantástico. Isso dá mais força a gente, né? O Luiz falava assim, não, tá bacana demais, o Vladimir sempre falava. Então, a gente vê se, opa, peraí. Às vezes meio aborrecido, né, Luciano? Luciano, você falou um negócio assim errado. Isso, tá. Mas tem toda crítica, eu absorvo muito bem as críticas, porque... Vai longe. Eu acho também. Sabe por que vai longe? Não é porque está na presença dele, não. Isso eu já falei com ele, pessoalmente. Lá, eu gosto muito de ir na carpintaria conversar com ele, às vezes eu até atrapalho lá o ambiente, sabe? Mas ele tem uma coisa que é a base do ser humano. A humildade e a simplicidade. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Então, ele aceita as críticas, entendeu? Aceita as críticas e outra coisa, ele corrige.
Ele corrige. Nossa, isso é primordial na vida O de Velba qualquer Viana é assim também, extremamente Velba, humilde. Vladimir, esquecemos de um também, mas não podemos esquecer, ele tinha um programa com o Belo Franco, o Biratã Silva. O Biratã também fez muita coisa, né? Ô, Alessandro, coloca pra gente aquela pesquisa, aquela estatística do campeonato pra gente falar sobre isso. São os números do Palmeiras e do São Francisco, jogos que fizeram, gols que fizeram, gols contra, pra gente analisar. Aí o Palmeiras, né? São quantos jogos do Palmeiras? Peraí que eu tô ficando. 10 jogos. O Palmeiras fez 10 jogos. 10 jogos. 10 jogos. O São Francisco, 9 jogos. 22 gols marcados do Palmeiras. 21 do São Francisco. Média de 2,5 do Palmeiras e 2,3 do São Francisco. 6 gols contra. 10 gols contra do São Francisco. 1 derrota do Palmeiras. 2 derrotas do São Francisco. 2 empates do Palmeiras. 1 do São Francisco. 6 vitórias do Palmeiras, 6 vitórias do São Francisco. Tá mais ou menos igual, não tá? Tá dentro ali. O Palmeiras fez um jogo a mais porque tá naquela chave de 9, né? Eles estão praticamente no empate técnico aí, né? Interessante nos confrontos, por ter tirado, né, Vladimir? Rapidinho, o São Francisco, o Palmeiras tirou o Grêmio, que ganhou do São Francisco, diga-se de passagem. Isso. E o São Francisco perdeu para o Corinthians, o Palmeiras perdeu para o Fluminense, logo na primeira rodada. Você está falando do Fluminense, a gente tem que registrar a surpresa agradável do campeonato. Que campanha. E quem ficou em último ano passado, né? Chegar entre os Eu até falei, sabe, Vanderlei, que São Francisco e Fluminense já fizeram grandes jogos e sempre aí, semifinal, disputando semifinal, e sempre o São Francisco levou vantagem. O Fluminense ainda não conseguiu um título aqui em Pará de Minas. Um time muito bom. Muito bom, foi uma grata disciplinado, surpresa. Exatamente, uma grata organizado. Surpresa, viu? Uma grata surpresa. O Fluminense tem 5 vice-campeonados em Pará de Minas. Um estádio espetacular. E você pode verificar aí que sempre disputando com o São Francisco. Você pode verificar aí que a maioria disso aí foi disputando contra o São Francisco na semifinal. E grandes jogos. Nós chegamos a fazer, né, ao vivo pela TVI, sim. E você vai ter que pagar alguma coisa, você vai ter que pagar aquilo que você fez com o meu amigo Éder, o Zico, lá no campo paraense. Colocou o microfone dando choque na mão do coitadinho do Éder. Nossa senhora, eu não esqueço não. E eu dentro da cabine. Fato verídico. Em 78, o primeiro vice-campeonato do Fluminense Florestal foi contra o Paraminense. Isso, mas depois foi uma sessão contra o São Francisco. Isso, depois foram vários. Né? E num deles, foi do Grêmio, né? Que a voz do Luiz foi imortalizada no hino do São Francisco, que é gol de letra do Guilherme, né? E eu sempre falo daquele passe, que quem deu o passe foi o Luiz, né? O Kaká. Ele fez um lançamento de longa distância. Todo mundo viu o gol, mas o passe, a assistência... ele recuperou a bola na lateral do São Francisco ali, perto da grande área, caminhou um pouquinho com ela, fez um lançamento sensacional. E o Guilherme chegou a passar por uns 2 ou 3 antes de entrar na área e fazer o gol de letra, viu? Foi um golaço. Aquilo ali está imortalizado, né? A gente falando de Guilherme, é outra coisa que eu queria a opinião de vocês. Quem que é o jogador de Pará de Minas que vai ficar agora? Porque o Guilherme já está com 38. Ele mesmo deu uma entrevista para mim que não está vendo ninguém chegar para ficar nos lugares dele, de Guilherme, de Coco, de Rafael. Quem que seria o jogador de Pará de Minas para continuar esse legado aí de bons jogadores que nós sempre tivemos? Eu gosto de 2. Eu estou acompanhando menos, né? Mas eu gosto muito, posições diferentes, né? O Pedrinho, volante, que está no São Francisco, gosto muito dele. E gosto muito daquele atacante, me fugiu o nome agora, que foi formado pelo Matheus do Pino Paraense. Esse ano parece que estava no Vilense. Rian. Gosto muito do Rian. Viu? O Rian da Copa Itatiaia. Isso. Campeão, né? Também, campeão da Copa Itatiaia. E é novo ainda, Pedrinho novo, Rian novo. E o Igor, né? Igão. Eu lembrei do Igão, O Igão. Tem o menino do Dedé. Como é que chama? É bom também. O Rian foi formado junto com o João Pedro lá naquela escolinha do Paraíso. Aquela fantástica escolinha. Tem o André do Charuri. O André do Charuri. Se tratando de posição, eu acho que o mais próximo... Na posição do Guilherme é o Rian. É o Rian. Na posição do Preto, que a gente não pode esquecer também que o Preto já não é tão novinho assim. É o Igão. Né? O Igão está fazendo umas partidas na posição muito do boas. Coco tem o do Neto do Joaquim Boi. Joaquimzinho, filho de Joaquimzinho. Joga então, muito. Tem, né? Os jogadores vão aproximando. Igual o Charuri tinha feito uma fábrica de jogadores aí que espalharam todos, né? Todos saíram, todos não estão mais no
no Charuri. E o Rafael, por exemplo, foi campeão pelo Capri, goleiro do São Francisco. O Preto e o Rian foram campeões, o Rian, aliás, campeão da Copa Itatiaia. Ele entrou em poucas partidas, mas ele tem a medalha de campeão da Copa Itatiaia. Luciano, mas aquele time do Charuri é praticamente a base que o Dupin fez lá no Campo Paraense. Isso mesmo. A base do Charuri, entendeu? É aquilo ali, aquela garotada que estava ali, todos, sem exceção, saiu da escolinha. Eu vou te contar uma história que vocês não sabem. Sub-17 do Paraense. Foi na Toca da Raposa disputar um campeonato mineiro. Na época elas falavam lá, não sei como é que era. E foram na Toca. E eu fui, que o João Pedro foi jogar, e eu fui. O João Pedro até entrou no segundo tempo no jogo lá. O Paraense Sub-17 ganhou do Cruzeiro dentro da Toca da Raposa 3-0. Isso não é para qualquer um, não. No Sub-17, entendeu? Então, a base do Charuri é essa base que saiu, que o Dupin e aquele outro menino lá, que trabalhava com ele lá, o Diego, que foi um excelente jogador também, né? Sim. O Diego. Então, é o seguinte, é a base que saiu ali da escolinha do Paraense. Luiz, é bom registrar aqui que nós estamos falando de jogador de Pará de Minas, porque quem está nas outras cidades são vários. Tem o Yuri, tem o filho do Diego lá em Garatinga, o Antunes, não sei onde ele está residindo, e tem vários outros. Então, nós estamos falando de Pará de Minas. Nós estamos falando de Pará de Minas. Nós esquecemos do Pará. O filho do Credinho, tem um de Itaúna também, um baixinho muito bom. Nós falando, eu quero que eu tenho que falar da minha área, que eu sou goleiro, o Bernardo. Também, é um bom goleiro, também. Né? Daqui do Pará. É muito bom. O Pará sempre teve história de bom goleiro. Sabe de onde saiu o Bernardo? Da onde? Da escolinha do Paraense. Mas era a única época, era a única escolinha que tinha. Aquele outro goleiro do São Francisco foi expulso também. Como é que Douglas. Também saiu de lá. E é um detalhe que que o Luiz está falando que é importante. Nós não temos escolinha. Opa, temos. Não, peraí. Agora, não. JB. Tem, mas hoje não temos mais aquela escolinha do Guarani, né? Uma pena, lembrei disso hoje. Eu ia completar isso. Eu sou da escolinha do Guarani. Do Cruzeiro. Eu sou da escolinha do Guarani lá de 1977, que a gente treinava atrás daquele gol de lá que vai fazer, que é a construção ali. Ali tinha um campo que sempre quando precisava, o amador treinava quinta-feira, treinava durante a semana, e quando precisava buscava um menino. O menino estava com o melhorzinho destacando, ia treinar direto no amador. Era época do Dente de Leite, do Juvenil, era então, né, hoje não, hoje é sub-12. Está começando também recentemente a escola lá do Ajax, né? Não, mas eu quis dizer assim... E do Cruzeiro lá no Palmeiras. Do Cruzeiro, bem lembrado. Nós não tínhamos escolinha. O Luiz falando dessa turma que saiu, na época era só do Palmeiras, na época. Do Paraense, na época. Não, senhor, Guarani tinha uma senhora Guarani escolinha. Tinha também. O Guarani muito tinha bom. Lá com o Dario. Com o Dario, tinha sim. Dario mandou até um abraço pro Dario, que deve estar acompanhando a gente lá, né? Que teve... E eu conheço uns 3 meninos que eram atleticanos, podem até ser ainda, mas tá vestindo a camisa do Cruzeiro e indo treinar na escolinha do Cruzeiro. Com certeza. É bacana demais. Eu queria fazer uma pergunta pro Vanderlei, pro Vladimir e pro Luiz, que eu não sei vocês, mas é uma das perguntas que eu mais escuto. Às vezes nem é pergunta, né? Às vezes mais uma afirmação. Pará de Minas tinha que ser feito o campeonato somente com jogadores de Pará de Minas. A minha resposta é o seguinte, quando uma pessoa me pergunta assim, é praticamente impossível, porque os jogadores melhores aqui que a gente citou, eles vão querer atuar pelo Grêmio, pelo São Francisco, e os outros times não vão sequer fazer boas, né, de igual para igual contra eles. Esse é o meu pensamento. E tem uma coisa também, eu fui presidente do Corinthians, eu sei, tem jogador que prefere ser terceiro reserva no Grêmio, no São Francisco, do que ser titular no Corinthians. Os caras falam que não vai correr errado. É uma coisa muito difícil de se alinhar. Luciano, o Vanderlei lembra, o Luiz talvez não sei, o Vanderlei estava com o Vanderlei na Liga, tive a oportunidade de trabalhar com ele, foi presidente da Liga. Nós criamos a segunda divisão, a terceira divisão. Terceira divisão? Nós criamos a segunda, depois a terceira, parece que foi já o Borracha. Mas já estava com a ideia que saiu da sua administração. E aí cai, eu vou te interromper, o programa vai terminar, a gente não pode falar, mas tem que falar. Este ano, para mim, talvez seja o melhor campeonato em nível técnico, também veja bem, em nível técnico dos últimos anos. Falei isso na transmissão domingo. Não a competição em si, porque os times que estão na final não enfrentaram todo mundo, né? O ideal é enfrentar todo mundo. Então não foi possível questão de custo e tudo mais, mas de nível técnico, o melhor de todos os tempos, né? E para que aconteça isso, se todo mundo enfrentar todo mundo, aí tem que criar a segunda, a terceira, porque vai aumentando o número de clubes. Desculpa interromper. Não, voltando ao que o Luciano perguntou, aí foi criada a segunda divisão. E eu cheguei a comentar na época sobre isso que você falou, estava no programa com o Vanderlei lá na Integração Esporte,
E eu fui criticado, fui ameaçado aí, que o pessoal falou que de novo que bater em mim. Depois é eu que saio correndo, viu, Alessandro? Eu falei. Depois é só eu que saio O correndo. Vanderlei lembra disso, que eu falei que se o Grêmio continuasse trazendo jogador de fora, ele cai para a segunda divisão. O Grêmio caiu para a segunda divisão. Mas hoje eu volto atrás, porque não tem como fazer um campeonato se não trouxer jogadores de fora. Eu posso ser o primeiro a responder, Sim, Luciano? Eu costumo fazer uma comparação muito simples. Nós temos grandes artistas aqui da música em Pará de Minas. Já imaginou a Gil só com show só com artistas de Pará de Minas? Então, se fosse assim, a Gil não poderia trazer a festa no Parque de Exposição só com artistas de Pará de Minas? Claro que eles participam. Nem o torneio da Zona Rural hoje não é só para o pessoal. Não tem nível técnico do nível que a gente precisa. O torcedor quer ver. Poderia ser feito um campeonato para a Liga diferente, com Sim. jogadores só de Pará de Minas. Aí beleza. Mas o campeonato da cidade não tem como não. É igual o Rural. Você foi feliz de falar do Rural. Para mim, é o direito de ir e vir. Se um time aí tiver muito dinheiro, quiser trazer um time lá do Japão para jogar, já imaginou que atração que seria? Hein? E eu sou totalmente favorável. Lá nas antigas, quando o São Francisco estava ali no campo do ginásio ainda. Naquela época tinha. São Francisco trouxe um jogador de Belo Horizonte, Pelô era como se fosse o Tostão antigo do Cruzeiro. Não é da minha época, Luiz. O Pelô, entendeu? Então, e trouxe outros jogadores de fora para reforçar. Você falou Pelô, tem um de Pitangui que tem um apelido também, jogou em Guarani, eu acho. Cracaço. Mas sempre teve jogador de fora. Eu sou totalmente favorável. Imagina para você ver uma Copa Itatiaia, por exemplo, sem jogador de outros lugares, de outras cidades. Imagina. Para começar, tem times de outras cidades, né? Vai começar agora no final de 5 de dezembro. Eu sou totalmente favorável. E outra coisa. 10 de dezembro, né? Vale trazendo o pessoal de fora para jogar em Pará de Minas. Mas nada impede a gente valorizar o Charuri, né? Porque mantém um trabalho espetacular. O Charuri faz um trabalho bacana, né? O próprio Carrossel, o próprio Corinthians, né? Que sempre tá, o Novo Horizonte. O próprio Ajax. Havaí. Se tiver gente de colocar só jogador de Pará de Minas. E lembrando da escolinha do Havaí também, né? Sim. E fez um campeonato agora. O Lucas, né? Nossa, chique demais. A Diamond Soar, com a Alessandra lembrando ali, né? Que a KBS cobriu, foi espetacular. Nós não estamos falando da escolinha de futsal, hein, gente? Não, é de campo. Futsal. O dirigente Banha, diga-se de passagem também, estava presente no último jogo agora do Grêmio contra o Palmeiras, né? O Banha que sempre ele formou a equipe do Estrela Mirim, que foi atual campeã, e estava presente, né? Com certeza, olhando aí jogadores. E o Xuxa, o técnico do Estrela Mirim vai ser o técnico do Estrela Mirim, já soltou em primeira mão e também foi contratado pelo Estrela Mirim, né? Xuxa, que foi campeão com o Grêmio ano passado, não foi tão bem quanto com a Portuguesa, né? Não conseguiu chegar na final, mas mesmo assim é o técnico do Estrela Mirim, atual campeão da Copa Itatiaia, não é para qualquer um também, né? Tem bagagem, né? Então vamos lá. Nós estamos chegando já aos minutos finais aí, faltando 9 minutos para terminar. No meu tá faltando 11. 11? Se você quiser voltar o foco para a final agora vamos voltar. E chorar a maritaca nessa final. Uma outra coisa para falar aqui, eu não sei como está a sua agenda aí. Não, aqui está aberta. Elogiar a parceria Liga Desportiva, Cicobi, Prefeitura de Pará de Minas. Era a próxima pergunta. Porque nos jogos que eu tenho acompanhado, a Prefeitura providencia brigadistas, ambulância. Agora a Liga, acho que Guarda Municipal. Isso eu vou falar. Guarda Municipal, segurança, tá um espetáculo, viu? Aquele jogo, parece que o Luciano estava transmitindo, esse tal jogo da Portuguesa, esse gol no último lance da partida, a Guarda Municipal, segurança, outro trabalho espetacular do Eugênio Mansur, sempre presente, lá em Florestal ele estava, aquele dia o Eugênio, ele não tem medo, ele vai, ele ajuda. Numa partida que eu não estava no campo do Guarani, que teve um problema, que arremessaram a cadeira no auxiliar, o Eugênio Mansur presente, isso é importante também, então tem que elogiar. Agora falar da parceria Liga Desportiva, Cicobi, Prefeitura, e quando fala Cicobi, a gente não pode deixar de falar do belo trabalho do Alex da Public. Né? A Cicobi tem uns 3 bancos, né? Os 3 bancos, Crédito Verde, Crédito Rural e a Cicred. E quando fala Prefeitura, Paulo Francisco Dali e Alexandre. Então, quer dizer, claro, o aval do prefeito Elias, mas do Cicobi, o trabalho da Public com Alex Araújo também é sensacional. Eu vou aproveitar. Mas é aquele trabalho, só complementando aqui, é aquele trabalho, Vanderlei, a memória está boa.
aquele trabalho que o próprio Alex fez quando você foi presidente com a Unimed. Com a Unimed. E naquela época, só lembrar para vocês uma coisa aqui que eu pedi, foi a primeira vez que aconteceu em Pará de Minas, se eu não estiver enganado, você é mais velho que eu, vai saber. 3 meses. Uma coisa que eu pedi ao Alex, que o meu sonho era ter na final, só que naquela época não era tão bonito os papéis. Chuva de prata. O papel não era prata ainda naquela época. Não? Os papéis picados, Papel né? picado. Aí eu falei com ele arrumou lá um jeito, um ventilador, ele realizou o meu sonho. E agora é uma maravilha. E outra coisa que teve naquela época. Música também. Outra coisa que teve naquela época que não teve ainda foi uma tabelinha no campeonato, né? Você E sabia outra quem ia coisa. jogar contra quem. E outra coisa, Vanderlei, você esqueceu. Não, Um detalhe. a chegada no estádio na final de helicóptero Isso também. que eu ia falar. Isso é legal. Isso que eu ia falar. Tá Agora- faltando, hein? Tinha os dirigentes, né? Desceram de helicóptero no centro Quem do sabe gramado. dá tempo ainda pra domingo, hein? Agora aí, ó, Legal, o pessoal viu? do Muito Cicred. bacana. Agora, aproveitando essa que o Vanderlei falou aí, eu vou jogar uma pra vocês três aqui. Mas nós lançamos na época também, bom lembrar, as camisas, as bolsas Isso, usadas, as camisas. é. Fomos nós também. Eu acho que lançamos, eu ainda tenho guardado ainda até a tabelinha ainda. Aquela que a tabelinha. chega. Mas Sem deixa- falar do troféu Barrão, né? Troféu Barrão, ficou Troféu pra trás. do Daniel A Barbosa. tabelinha, Vladimir, me permita. Assim que saiu essa tabelinha, eu não esqueço um dia, na Presidente Vargas, um sábado de manhã, encontrei com o saudoso Orides, repórter Trovão. Ele olhou a tabelinha e falou que chique. Antigamente já teve isso aqui em Pará de Minas. Né? Mas vamos lá, vamos nessa deixa do Vanderlei aí. Eu vou fazer uma pergunta para você, porque o torcedor me perguntou. Não vou falar o nome dele, não, é a Pri Sorriso que chama. Podia estar cobrando, sendo que todo mundo está sendo patrocinado, sendo que a Cicobi paga a premiação, camisa para os times, a prefeitura paga o aluguel do campo, paga a arbitragem, o torcedor tem que pagar depois para entrar. Pode sim, regulamento Não, tem eu isso. sei que pode, mas eu estou falando se deveria. deve. Vladimir, que é a opinião de nós. É, opinião de vocês. Eu, pessoalmente, então eu vou ser o primeiro. Vou colocar minha tapa a cara, eu acho que tem que cobrar sim. Vou te falar para você um detalhe. Eu tenho comigo, e cada um pensa de uma forma, e eu respeito a ideia de todo mundo. Para mim, sabe, Vladimir, tudo que é de graça não tem valor. Se cobra R$1, mas cobra. Porque a pessoa que entrar ali, poxa, eu paguei para entrar, então eu tenho que respeitar A ou B. Eu estou aqui porque eu paguei para entrar. Entendeu? Então, para mim, tudo que é de graça não tem valor. Isso é minha opinião, Não, claro. e eu acho que tem que pagar sim. A minha, então? Isso. Veja bem, eu respeito a opinião dos clubes. Nós participamos do campeonato, Vladimir e eu, a gente sabe as despesas são muito grandes. Agora, eu acho que se os clubes entendem que devem cobrar, na reta final apenas, né? Cobram. É um detalhe, na semifinal do jogo Fluminense e São Francisco aqui, o São Francisco, que tinha o direito de cobrar, não cobrou. Abriu mão. Também lá em Florestal, O Fluminense abriu mão. Mas principalmente no jogo final, até porque o jogo é de manhã, e com certeza, tanto Palmeiras como São Francisco, eles devem estar preparando, ganhando ou não, um almoço para os Com familiares certeza. dos jogadores. Isso gera Isso é pra despesa. finalizar o uma campeonato. maneira, esse dinheiro ajuda, né? Ajuda, eu acho que eu não sou contra. E o valor de R$10 é o valor de uma cerveja. Então, quer dizer, eu sou favorável. Mas quem decide isso não somos nós, são os clubes. Se eles entenderem assim, a gente tem que respeitar. E está no regulamento, né, Vanderlei? Não, para cobrar tem que estar no regulamento, É. né? E eles é que sofrem na pele, né, gente? Quem enfia a mão no bolso são eles. Então são muitas as despesas, mas muitas mesmo. Trazer o jogador de fora, o traslado, né? E o almoço, o lanche, para não falar na cervejinha. Quer dizer, é uma série de coisas. Material esportivo, é muita coisa, muito gasto. E no caso dessa final, certamente eles vão fazer um almoço para as famílias, para os jogadores. Com certeza. Eu acho justo. Luciano. Claro que muito torcedor não gosta, né? Não, Mas- Acho justo também a cobrança, né? Quem mexe com futebol, já mexeu com o time, sabe a despesa que tem, principalmente Isso que eu ia num jogo. falar. Mas Nada até- melhor que você. que Espera aí, foi presidente. Luciano, mas e também, se eu não me engano, a Liga, acho que é 10%, a Liga também precisa de dinheiro, né, gente? Um caixinha para Não tem outra arrecadação, Não nem tem, é muito como. pouco da Liga. Então, eu acho a cobrança importante. Não é um valor absurdo, é um valor que eu acho que todo mundo que frequenta o campo, igual o Vanderlei falou, é o preço de uma cerveja quase. Então, dá para cobrar, dá para todo mundo ir, eu acho que não aperta ninguém. O torcedor vai assistir e vai estar ajudando seu time também. Eu queria lembrar aqui que esse ano nós perdemos, sabe, no finalzinho, nós perdemos vários desportistas, vários atletas nossos aí. Por último agora, lembrando dele, para lembrar de todos, se vocês lembrarem, mas de algum pode falar, Luiz Viana Davi, né? Nós citamos Começar aqui com o Donizete do Palmeiras e agora o Luiz Viana Davi. Donizete do Palmeiras, o Luiz Davi, né? Que para mim foi, eu sempre conversava com ele, até comentei no programa Vanderlei segunda-feira, no Integração Esporte, que cheguei a conversar com ele antes da pandemia, na terceira revista Gol de Placa,
porque sempre fotos minhas e deles eram colocadas naquela revista. Só antes de você concluir sobre o Luiz Davi, fiquei sabendo essa semana, o que deixa a gente mais triste ainda é que ele estava concluindo mais 2 livros. Pois E um é sobre o Guilherme, tá? Ah, é? Um é sobre o E Guilherme. esse sobre o Guilherme, que até com o Chiquinho. É o pai, o Chiquinho, que levou todo o Chiquinho material. levou todo, o Luiz estava confeccionando. E aí o Luiz entrou para a história com o gol, eu ia entrar para a história no livro do Guilherme, porque foi o goleiro que defendeu o gol mais bonito que ele não fez. Eu também iria fazer parte, que aquele gol que eu narrei do Guilherme também, o pai dele falou que ia estar lá. Será que teria alguém para concluir esse livro, gente? Seria uma maravilha. São 2 livros. Nós vai temos ter. grandes pessoas aqui. É só Quem sabe? conversar com os familiares do Luiz Davi, pegar esse material, leva esse material para o Zé empresa. Roberto Pereira. Lembrei Zé dele agora. Roberto, Lembrei leva, do Zé Roberto agora. Leva lá para o Zé Ele Roberto já Pereira. tá, porque já está pronto, eu acho que era só correção e levar para edição. É português, correção, alguma coisa. O outro eu não vou citar não, porque é de um político, vem campanha política aí, mas o outro é sobre um político, vocês devem imaginar de quem eu estou falando. Mas eu Como lembrei. ele trabalhou por muitos anos. O último livro do Luiz Davi, que foi lançado, foi a história da siderúrgica Alterosa, que E aquele eu estava lá, aquele estava de pimenta acompanhando. lá, como é que chama? Foi o último, foi agora. o Pastel último de foi- pimenta. Pastel de não, pimenta. pastel de pimenta É o foi, último. ele foi antes. E foi antes? Foi antes. Realmente, Pastel de pastel de pimenta foi o pimenta. Pastel de pimenta foi o último. A história da siderúrgica Alterosa foi um pouco antes do pastel com pimenta. Eu estava lá e eu tenho todos esses livros, porque todos eles autografavam e mandavam para mim. E Quem é escritor também, esse de poesia, é o Velber Viana, hein? Já lançou o Tem um livro também. eu cheguei, Vanderlei, eu cheguei no hospital uma semana antes de eu internar para operar meu joelho. E eu peguei e falei, eu vou lá visitar o Luiz Davi, que está aqui internado. Fui lá visitar o Luiz Davi. Ele me chamava de Lulu, né? Não sei porquê, mas só me chamava de Lulu. Olha, Lulu, mas quem falou com você que eu estava aqui? Eu falei, não, fiquei sabendo, vim aqui te fazer uma visita. Até a doutora Luciana estava lá com ele, que é cardiologista, e ele estava bem, muito bem. E ele estava para ganhar alta na segunda-feira, eu fui na sexta, estava para ganhar alta na segunda. Aí ele falou comigo, se eu não ganhar alta, eu vou lá, vou te visitar, porque você vai vir para cá semana que vem, vou lá te visitar. Eu falei, não, então tá, você vai lá então, que nós vamos contar um bocado de piada lá, rir um bocado lá no quarto. Aí, infelizmente, ganhei alta no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Quando eu estava passando na frente do quarto, ele já estava saindo, sedado, dando entrada no CTI. E de lá não saiu mais. Infelizmente, Luiz Davi foi vítima de um câncer no testículo. Infelizmente. Ô Luiz, agora, só para terminar aqui, para vocês fazerem as considerações finais, 175 gols marcados no campeonato da cidade, 63 jogos, uma média de 2,7 gols por partida. Artilheiro do campeonato, o Yuri, do Palmeiras, com 7 gols, e o Guilherme encostou, tem 5 gols, o Guilherme do São Francisco. Suas considerações finais, Luiz Paulino. A minha consideração final é aquilo que eu cheguei até a comentar, né, no último jogo, domingo passado, que para mim o nível técnico desse campeonato foi excelente, tanto é que os números provam isso. A organização também, né? Foi boa mas também. Se a organização é boa, é como se diz, né? É uma coisa atrás da outra, uma coisa vai puxando a outra. Então, para mim, Vladimir, foi um excelente campeonato. E torço para que ele seja fechado nesse domingo agora com chave de ouro. Conforme eu disse, não estou aqui para torcer para A nem B. Volto a repetir, que vença o melhor, que vença aquele que melhor apresentar em campo e que aproveitar as oportunidades de gols que surgirem. Luciano, deixa o Vanderlei por último. Deixa o Vanderlei por último. Falando... Ele é mais velho. Rapidinho, agradecer todo mundo, né? Principalmente vocês pelo convite, mas só para deixar uma palavra rapidinha aí sobre as duas pessoas, né, que nos deixaram. Donizete, sensacional, tive o prazer de conhecê-lo, uma pessoa do bem. Humilde. Que ajudava, muito humilde, que ajudava o Alisson do Corinthians muito quando o Alisson estava sem carro, levava, isso eu já vi. Sensacional. Virei fã do Donizete. Luiz Davi, tive o prazer de fazer a última entrevista com ele, né, no meu programa, mais de 1 hora de entrevista. Tem o livro dele, Pastel com Pimenta, vai ser guardado com muito carinho. E obrigado a todos vocês aí pelo... Um gol de placa você não tem, não? Nenhum gol de placa? Você precisa ver que espetáculo. Nós vamos fazer o 3º gol de placa em homenagem a ele. Já está começando a conversar com outra pessoa. Depois você tira para mim a arbitragem aí, o Vanderlei terminar, nós vamos repetir a arbitragem da final. Depois, se você puder fazer o favor de mandar para mim aqui, também eu quero. Vanderlei Oliveira. Obrigado ao Vladimir pelo convite, foi um prazer enorme, uma alegria muito grande. Obrigado por participar com o Luciano Tinoco. Participar com o Lulu, né? Galvão Paulino. Lulu Paulino. Lulu Galvão.
O Alessandro, o sobrinho do Vladimir, é Carlinhos. Carlinhos. Foi uma alegria muito grande, sempre muito bom conversar com vocês. Quando precisar, estaremos aqui mais uma vez. Para mim, então, foi uma honra. Quanto tempo que a gente não participa de um programa junto assim, Vanderlei? Tem saudade, viu? Com certeza. Agora no grupo. Colocou, né? Então tá beleza. Mas depois você separa para mim, que eu estou acompanhando aqui como retorno. Amarildo Mangela de Oliveira. Parabéns, amigos, pela apresentação. E o Aliel. Bom Jesus. Bom Jesus. Parabéns aos 4 pelo programa. Muito bom, ótimo, parabéns. Eu quero agradecer a vocês por ter vindo aqui, né, com o nosso convite. E a BR Super, porque está dando a oportunidade da gente mostrar, né? Antes a gente só tinha rádio, hoje a gente tem imagem. E parabenizar o Amarildo, né? Parabéns ao Amarildo, mas ele escreveu aqui, dando parabéns pra gente. E hoje a gente tem imagem. Então a BR Super eu falo com o Luiz sempre, com o Amarildo, com o Alessandro, com o Carlinhos, com o pessoal que está sempre ajudando a gente, e a gente está reescrevendo de novo a história de Pará de Minas, porque o pessoal está escutando só o som. Hoje tem imagem através da BR Super. Eu acho que hoje podia ser 2 horas o programa, ia faltar assunto. Nós vamos voltar a fazer mais vezes, nós vamos voltar a fazer. E vamos Não pode durar muito, não vou ter que viajar. Tem que ir lá para Ascensão City lá. Vamos falar então, agradecendo então a vocês, muito obrigado pessoal que acompanhou. A arbitragem, nós falamos no início, para quem não escutou, a arbitragem da final de domingo entre São Francisco e Palmeiras, ou Palmeiras e São Francisco. Não tem mando de campo, né? Aí eles fizeram aqui, talvez pela ordem alfabética aqui, né? São Francisco e Palmeiras. Árbitro da partida, Michel Patrick Costa Guimarães, CBF. Auxiliar 1, Pablo Almeida Costa, CBF. Auxiliar 2, Marciano da Silva Vicente, CBF. E deve ter um quarto árbitro lá, deve ser o Márcio Vanderlei. E diga-se de passagem, Vladimir, ele trabalhou em vários jogos da Série A esse ano, 2023, mas nenhum como árbitro de campo mesmo. Trabalhou como VAR, como quarto árbitro, mas árbitro mesmo nenhum. Dentro de campo então, aí vamos aguardar o que vai acontecer, né? Boa noite a vocês, obrigado mais uma vez ao pessoal que esteve aqui, você que esteve acompanhando o nosso podcast da BR Super, muito obrigado e até a próxima. Quem acredita em almoço e anúncios com letras pequenas achando que é grátis, sempre paga mais caro. BR Super. Internet sem letras pequenas. Ligue 0800 950 0800.